A equipe econômica, chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende entregar o projeto do novo arcabouço fiscal para o Congresso nesta segunda-feira. A gente volta ao vivo a Brasília com a Yasmin Costa. Essa previsão já está confirmada, Yasmin? Vai ser amanhã mesmo a entrega? Olha, Vitor, a expectativa é exatamente essa, sinalizada inclusive por alguns ministros do governo. Por exemplo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que não viajou nessa comitiva presidencial para essa agenda no exterior. Ela disse que o final de semana seria para fazer os últimos ajustes à equipe econômica a esse texto para encaminhar ao Congresso Nacional. E o ministro Rui Costa, da Casa Civil, ontem, durante uma agenda na Bahia, ele confirmou essa informação. Disse que a ideia efetivamente é que esse texto chegue ao Congresso Nacional amanhã para essa análise. E vale lembrar, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grande teste de fogo do governo federal dentro do legislativo, porque essa questão envolvendo a nova regra fiscal para o Brasil vai precisar de um grande apoio ali dentro do Congresso Nacional. Vale lembrar, inclusive, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, há algum tempo vem dizendo que o governo Lula ainda não tem uma base robusta ali dentro do Congresso para conseguir aprovar pautas, mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ontem já sinalizou que não tem nenhuma preocupação por parte do governo, que essa é uma pauta ali que é de interesse não só da base do governo, mas a oposição também deveria ter esse interesse, porque é uma pauta em benefício do país, e eles avaliam que mesmo com essas mudanças que estão havendo dentro do Congresso Nacional, com a criação de novos blocos, que a gente acompanhou na última semana, a criação de um super bloco ali dentro da Câmara dos Deputados, que inclui um pouco mais de 170 deputados, Rui Costa avaliou que essa criação de blocos não deve prejudicar o andamento dessa medida. O ministro da Casa Civil ainda avaliou, ainda deu ali uma sinalização de quando essa medida, quando o governo está esperando aprovar. Até o final desse semestre, ou seja, até julho ali, antes do recesso parlamentar, o governo vai trabalhar para que essa nova âncora fiscal seja efetivamente aprovada. E na Câmara, Yasmin, além dessa discussão sobre arcabouço fiscal, vamos ter uma semana quente, movimentada, né? Pois é, Vitor, semana quente dentro da Câmara dos Deputados, muito reflexo da última semana, porque por conta daquelas questões envolvendo a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, que resultou numa grande confusão dentro da Comissão de Segurança Pública, e alguns parlamentares acionaram ali o Conselho de Ética, como foi o caso da deputada Júlia Zanata, que acionou o Conselho de Ética contra o deputado Márcio Gerri por quebra de decoro, principalmente acusando o parlamentar ali de abuso, assédio por conta de uma fala ali no ouvido dela durante aquela confusão na sessão, e a sinalização é de que esse Conselho de Ética efetivamente possa retornar ao longo dessa semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu algumas sinalizações de que pode reativar depois de cerca de 2 anos aí parado, o Conselho de Ética pode voltar. Mas além disso, Vitor, a gente tem que ficar ligado também num contexto como um todo do Congresso Nacional, porque para terça-feira o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, convocou sessão para analisar os vetos presidenciais, 26 vetos, alguns ainda da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, outras já dessa gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E um ponto de destaque para essa sessão do Congresso é a possibilidade de leitura da CPMI, do requerimento de abertura da CPMI, que vai analisar os atos do dia 8 de janeiro. Os parlamentares, principalmente os da oposição, pedem para que o presidente Rodrigo Pacheco faça a leitura desse requerimento, mas também é importante salientar o que a leitura do requerimento para a criação de uma CPMI fica condicionada a alguns fatores. Entre esses fatores é a questão de ter ali um número mínimo de assinatura, e parlamentares de oposição, vendo que há essa possibilidade de na terça-feira Rodrigo Pacheco fazer essa leitura, esses parlamentares de oposição também temem um movimento da base do governo para conseguir retirar assinaturas e inviabilizar a instalação dessa CPMI. Agenda quente na semana, sem contar as medidas provisórias. As comissões que vão analisar as medidas provisórias, que estava naquele
aquele imbróglio ali entre uma disputa do presidente da Câmara e do Senado, que também devem dar uma acelerada essa semana, essas análises das medidas provisórias, ou seja, uma semana bem quente aqui no Legislativo, depois de um feriado aí de Páscoa. Os parlamentares devem acelerar o passo aí nos trabalhos. A gente segue acompanhando então. Obrigado, Yasmin, pelas informações. E a proposta do novo arcabouço fiscal traz dúvidas sobre as condições que o governo terá para entregar as metas de resultado primário prometidas até 2026 e pode influenciar debates sobre outras iniciativas que o Poder Executivo deseja encaminhar ao Congresso. Sobre esse assunto, vamos conversar agora sobre regra fiscal, reforma tributária e os impactos para o país com o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, muito bom dia a você, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. E eu já quero um panorama seu em relação a esse novo arcabouço fiscal, a regra fiscal, são tantos nomes em relação a isso. É um projeto de possível execução? Quais são as expectativas e projeções em relação a ele? Bom dia a você também, Paulo, ao Vitor, a toda a equipe da Jovem Pan News. E um privilégio, né? Poder ouvi-los. Eu comecei a assistir aí vocês no momento em que se falava das projeções com relação ao crescimento econômico, um PIB muito modesto que se projeta. Depois nós falamos da questão do empreendedorismo e, afora outras questões, a Yasmin agora traz um quadro daquilo que será uma semana realmente animada que nós vamos ter no Brasil. E dentro disso é que surge a proposta do arcabouço. Vou recuperar, Paula, você bem sabe, o Vitor também, mas os nossos ouvintes da Jovem Pan, embora seja um pouco muito diferenciado, talvez algumas palavras mereçam ser repetidas aí. Regras para que a receita tenha um equilíbrio com as despesas. Quando isso se desequilibra, por isso que se discute teto de gasto, arcabouço fiscal, ajuste fiscal, nós temos o quê? O ingrediente básico para a inflação. Uma das causas da inflação, não é a única, mas é a principal, é que nós, do governo, temos visto o governo gastar sistematicamente mais do que arrecada. Quando o governo Lula, já o ano passado, antes de tomar posse, pediu autorização para gastar, isso foi basicamente a PEC da transição, nós dissemos ao Congresso sim, porque havíamos dito anteriormente também no governo Bolsonaro, por conta da Covid, da recessão econômica, permitimos que se gastasse acima do que se arrecadava. Porém, nós exigimos que o governo apresentasse uma proposta de ajuste fiscal, ou seja, gasta mais, mas tem que projetar quando esse equilíbrio será alcançado. Aí é o tal arcabouço fiscal. Primeiro, nós acompanhamos a polêmica interna no governo. Há setores do governo que não concordam com isso. E nós lamentamos, nós do Brasil Competitivo, nós da maior parte do Congresso Nacional, propugnamos, defendemos ajuste fiscal, equilíbrio. Não dá para se ter políticas de distribuição de renda, não dá para se ter recursos aplicados na área social, quer seja para combate à miséria extrema, que necessita ser combativa, quer seja políticas de incentivo, se nós não tivermos equilíbrio, porque senão a inflação, que é o pior das políticas sociais, que é aquilo que sequestra a renda dos que mais precisam, volta. Por isso que nós defendemos o ajuste fiscal. O governo disse que faria uma proposta. O governo tem uma queda de braço, está na manchete dos jornais. Tem setores do PT que não defendem isso. Por isso que nós festejamos quando o Haddad venceu a queda de braço, e apresentou uma proposta de arcabouço fiscal. Entre a intenção, que foi o anúncio da medida, e agora, que se estabelece o prazo para segunda ou terça, o envio ao Congresso da proposta, foram 2 semanas. Isso preocupa muito. Disse o Haddad em uma entrevista que são microdetalhes. Mas no microdetalhes não pode significar 2 semanas de demora. De minha parte, e aí, Paula, Vitor, eu quero dizer da nossa posição da Frente do Brasil Competitivo, nós achamos muito estranho uma proposta que venha e que não tenha claro compromisso em buscar uma reforma administrativa e ser mais incisivo
no corte das despesas. Há o controle da despesa que se imagina e se diz que se obterá agora equilíbrio, pelo menos no déficit primário, e depois gradativamente vai se ter aí um superávit, o governo fala em 0,5% do PIB, depois 1% do PIB a médio prazo, tá certo? Sem falar em corte de despesa, não fecha a conta, a menos que o governo esteja imaginando aumento de receita. Agora, deputado, aproveitando a presença do senhor que está envolvido nessa questão, nesse debate sobre os impostos aqui no Brasil, queria uma avaliação do senhor sobre um assunto que foi muito falado durante a semana, que ainda está repercutindo bastante, que foi essa decisão do governo de acabar com a isenção de impostos nas compras de até $50 dos sites estrangeiros. Na prática, um aumento de imposto, né? O fim dessa isenção vai encarecer as mercadorias que chegam aqui ao Brasil, principalmente vindas das plataformas asiáticas. O que é que o senhor achou da decisão, deputado? Olha, o governo alega que havia um privilégio a essas plataformas e aí nós não queremos privilégio, nós queremos igualdade tributária. Me preocupa o movimento de algumas redes varejistas nacionais que, no meu entender, se moveram mais para evitar concorrência. Igualdade tributária nós devemos defender, mas nós não queremos fazer com que se feche a nossa economia para poder privilegiar grupos econômicos. Então, primeiro, taxar por uma questão de igualdade, ok. Taxar, por outro lado, para beneficiar algum segmento, aí quem perde é o consumidor. Por falar nisso, eu disse que o governo, para fechar a conta, tudo não ficou muito claro, mas depois o Haddad mencionou, o ministro Haddad, que se buscariam fontes adicionais de receita. Essa que você mencionou é uma delas. A outra seria taxar os sites de apostas esportivas. Eu sou a favor dessa taxação. Realmente essas plataformas, a base oficial delas é no exterior e elas ficam impunes de taxação. Então, acho que devem ser taxadas. Mas os números que o governo apresenta, no meu entender, são irreais. Porque esses sites, os dados, pelo menos que se estimam, movimentam algo em torno de 10, 15 bilhões de dólares, é um grande dinheiro, mas o governo imagina arrecadar com isso 10 bilhões. Então, acho que essa conta aí, o governo vai ter que apresentar de uma forma mais precisa, ou seja, o arcabouço fiscal. Para atingir o equilíbrio, significa que o governo vai ter que arrecadar mais, porque abriu mão de ter uma atitude mais incisiva no controle de despesas. Zé Maria, é contigo, Zé, sua pergunta. Perfeito, muito bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor aqui. Deputado, eu notei que houve uma mudança ali de postura da política e também do mercado financeiro, do mercado em geral, com relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o senhor faz parte de um grupo de deputados ali que lida muito diretamente com a economia. O que aconteceu? Por que esse apoio inesperado a Fernando Haddad? Primeiro porque ficou claro que ele enfrenta contradições internas do PT e essas posições que ele está enfrentando são, no meu entender, as piores para a economia. São aqueles que acham que a questão do ajuste fiscal é secundário, tem uma visão, inclusive é teórica, quem expõe isso de uma forma mais elaborada é o economista André Lara Rezende, que diz que a reativação da economia será principalmente impulsionada por gastos públicos e que a expansão da base monetária não é determinante para a inflação. Por isso que perdem esse afrouxamento do controle de controle da base monetária e propugnam um investimento público que, no meu entender, de uma forma explosiva pode aumentar a relação dívida-PIB. E isso será extremamente desastroso. O ensaio disso foi o governo 2 da Dilma, tendo à frente Guido Mantega, que de alguma forma expõe essa posição também, praticou essa posição e o país pagou um preço muito alto por isso. Por conta disso, que fortalecer o ministro Haddad é uma medida de sensatez para evitar desastres na condução econômica.
Foram muitos assuntos, né, deputado? Conversamos um pouquinho aqui sobre arcabouço fiscal, reforma tributária. Muito obrigada pela participação. Nós conversamos com o deputado... Se me permite uma última observação, Paula, não sei se eu estou sendo extensivo, mas só para registrar, do ponto de vista do futuro, uma preocupação, Vitor, Paulo, agradecendo a vocês, saudando Zé Maria, que é com relação à reforma tributária, que nós defendemos tão importante e que, se o arcabouço não vier rápido e consistente, sobrará uma dúvida que eu tenho. Ou seja, o governo vai ter que aumentar a arrecadação para ter esse equilíbrio. E aí joga incerteza sobre a reforma tributária. Ela deixa de ser um instrumento de planejamento, de estruturação a médio prazo, e ela pode embutir uma sanha arrecadatória. Isso pode comprometer de largada a proposta de reforma tributária. Tem a reforma administrativa também, né, deputado, que poderia vir antes. A gente tem acompanhado bastante sobre esses assuntos também, mas agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. A gente conversou com o deputado do Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim. Deputado, um ótimo domingo ao senhor. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom dia.